Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise do mangá de Kuroshitsuji. Hoje nós vamos analisar os acontecimentos do capítulo 178. Mas antes de começar, eu já vou avisar que tem spoiler pra quem não lê e vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas Ciel My Lord World Kuroshitsuji, as nossas inscritas M Phantom Hive, Medido Jabberwock e ao perfil do Twitter Semogi Alebase pelos scans traduzidos em português BR. O link da page de todo mundo vai estar aí na descrição. E lembrando também que o mangá de Kuroshitsuji é licenciado aqui pela Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor se você puder. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Anteriormente em Kuroshitsuji. Após desdenhar do Sebastian e preparar um frango igual ao nariz, e além disso cuspir um pedaço desse frango no sapato do Sebastian, Sebastian decidiu que deveria treinar o Bard de forma espartana, um treinamento militar, e resolveu mandar ele fazer coisas básicas, já que ele não era capaz ainda de cozinhar carne, de preparar nada comestível. Ele iria começar pelo básico e deu ao Bard afazeres domésticos para ele realizar, como lavar a louça, limpar a prataria, limpar o chão da casa, limpar a despensa. Só que nada disso o Bard fazia com esmero, nada disso ele fazia com cuidado. Então ele sempre fazia o serviço meia boca. Primeiro porque ele estava traumatizado por ser um ex-soldado e também porque ele achava que era uma puta frescura. Também achava que o dono da mansão, o Ciel, ele não iria morrer se comesse alguma coisa preparada numa panela mal lavada, por exemplo. Que as crianças deveriam se sujar para poder ganhar imunidade, que todas as crianças deveriam se sujar de lama. Só que aí o Sebastian, ele está muito preocupado com o seu mestre. Ele fala, então tudo bem, eu vou refazer todos os seus afazeres, vou refazer tudo o que você fez, mas você vai ter que se redimir preparando novamente um frango assado. O capítulo de número 178, intitulado Esse Mordomo Repreendendo, se inicia exatamente quando o Sebastian fala que o Bard deveria se redimir preparando um frango assado, e ele se desculpa porque ele fala que ele não explicou devidamente como se preparava um frango assado, porque ele achou que ele sabia preparar pelo menos um frango assado de uma forma decente, mas ele não imaginava que haveria um ser humano que não conseguisse preparar comida. Então ele falou, eu vou explicar tudo novamente pra você, detalhe por detalhe, pra ver se dessa vez você consegue fazer de forma correta. E aí abriu-se um livro de receitas do Sebastian de como preparar um frango. Primeiro você tem que matar o frango e deixar ele na despensa por vários dias para ele envelhecer. Depois você vai lá e arranca as penas. E aí, se você for rechear o frango, você vai lá e prepara o recheio, recheia esse frango. E aí depois você pega e passa esse frango num espeto e fica girando ele no fogo enquanto você rega ele com molho de carne e manteiga até ele ficar no ponto de servir. Aí você pega e tira ele do espeto e serve ele com o molho com que você desejar. E aí o Sebastian, ele falou que como ele já tinha preparado o frango, o único serviço que o Bard deveria fazer é regar esse frango, e virando ele no espeto e regando ele com esse molho, com manteiga e tudo mais. E ele falou que esse era um serviço que até mesmo cachorros conseguiam fazer. É a mesma coisa que você falar assim que o botão até um macaco aperta. Então ele falou, até cachorros faziam esse serviço, até cachorros conseguiam fazer esse serviço, não é possível que você não vai conseguir fazer. E aí o Bard ficou achando ruim, você tá me chamando de cachorro, tá querendo comprar briga comigo? Ele, não, é porque até antigamente eles pegavam os cachorros de rua e colocavam eles numa rodinha para girar essa roda e fazer o espeto girar, para girar os espetos de carne, enquanto as pessoas iam lá e só regavam a carne com esse molho. Ele falou, é um sistema bem cruel, por isso que o cachorro está sendo segurado pelo Sebastian na capa do mangá, para fazer essa referência. Era como se eles fossem hamster, depois eles trocaram por hamsters, mas antigamente eram cachorros vira-latas. Mas aí ele explicou que apesar de ser um sistema muito cruel antigamente, hoje em dia você não via mais esse tipo de coisa acontecendo, porque eles substituíram os cachorros pelas máquinas. Então são máquinas a vapor que fazem com que essa carne fique girando e sendo regada. E aí o Bard fala, então por que você não coloca uma máquina dessa pra girar a carne? E ele fala que não, que é para o Bard fazer esse serviço porque ele quer que ele aprenda a fundo como preparar uma carne. Ele vai ter que fazer esse serviço. E que se ele deixasse isso automatizado, o Bard ia tirar o olho do frango e ele não ia aprender porcaria nenhuma. Então era para ele ficar de olho no frango, fazendo esse serviço para ele ficar lá concentrado e aprender a como preparar esse frango. Até porque o Sebastian, ele fala que ele nunca, ele não é muito fã de carnes, ele não é muito fã de aves. Ele fala que não acha o frango com gosto muito bom. Mas segundo um bom chefe, ele fala que é para ver,
assim, por que você tem que preparar uma carne boa? É pra você ver o sorriso no rosto das pessoas, de quem vai comer aquele prato, né? Porque por isso que você prepara comidas gostosas, pra você ver o sorriso nas caras das pessoas, né? Nos rostos das pessoas. E aí ele não responde, ele só vem à memória dele uma moça que falou a mesma coisa pra ele, uma mulher, né, que falava que preparava comida gostosa, né, que era muito bom ver o rosto das pessoas quando ela preparava essa comida, ver o rosto de felicidade nas pessoas. E aí ele pegou o espeto e começou a ir preparar esse frango, né? Ele começou a mexer nesse frango. E enquanto o tempo ia passando, enquanto as pessoas iam entrando, porque depois o Finian entra na cozinha procurando o Sebastian, e ele fala que o Sebastian não está lá, e ele, beleza, então ele, você tá preparando o frango e tal. E aí o Finian fica todo encantado, né, com água na boca, né, falando que parece que tá muito bom, tal. E aí ele vê no Finian o rosto daquela criança, daquela famosa criança, assim, daquela criança dos pensamentos do Bard, né? Ele vê a criança no Finian. E aí a Meirin também entra na cozinha procurando o Sebastian, falando que terminou de lavar a roupa e tudo mais. E aí ele vê na Meirin, ele vê os dois saindo juntos, e aí ele acaba tendo um vislumbre também do passado, vendo a moça, né, que ele tinha, que veio na mente dele, com a criança também. E aí ele se lembra, né? Ele se lembra dessa moça conversando com a criança. E aí ele se lembra disso porque a Meirin fala que um rapaz, né, uma pessoa deixou ovo e queijo e leite lá pra eles fazerem, pra eles comerem. Ela, legal, a gente vai ter queijo amanhã de manhã. E ele acaba lembrando no passado, ele lembra dessa moça falando com a criança falando que queria comer muito queijo. E aí ela fala, então você tem que cuidar muito bem das vacas se você quiser muito queijo, sabe? E ele acaba se recordando, só que aí ele se lembra também de uma lembrança, né, dessa mesma criança morta. Ele chegando no lugar, a criança parece que foi assassinada, a casa tava pegando fogo e todo mundo tinha morrido. E aí eu fico perguntando o que foi que aconteceu. E aí ele acorda com o Sebastian gritando com ele, Baldo, você está deixando o frango queimar de novo, né? E dessa vez não foi culpa dele, ele tava meio que prestando atenção, mas tanto a Meirin quanto o Finian relembraram a ele essas pessoas, e ele acabou perdendo, ele acabou se distraindo e acabou deixando o frango queimar de novo. E aí o Sebastian falou, acho que a única maneira de eu resolver esse problema é resolvendo em como a gente vai reaproveitar os frangos queimados dessa casa, né? Porque não adianta eu tentar ensinar a preparar o frango, eu tenho que ensinar como reaproveitar as comidas queimadas, terminando o capítulo. E aí o que ficou foi essa coisa, né, assim, será que essa criança era mesmo a filha dele, ou talvez sobrinho dele? E por que essa criança morreu, né, porque aparentemente foi um assassinato, né, a criança estava morta na mesa, e a casa estava pegando fogo, coincidentemente parece que eles fizeram parecido com o que aconteceu com o Ciel, que todo mundo foi assassinado e depois a mansão foi queimada, então a gente não sabe se tem alguma relação, alguma ligação, ou se foi algum acidente que aconteceu, alguma coisa que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. E o que vocês acham? Teorizem comigo nos comentários. E antes de ir, não se esqueça que agora você pode nos ajudar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esqueça também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu like, ativando o sininho de notificações, seguindo a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives lá na Twitch. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!